Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Implanta, o podcast destinado a conselhos profissionais. E hoje eu estou aqui com 3 feras na área de relacionamento institucional e governamental. Vamos tratar aqui sobre presença que decide, relacionamento institucional e governamental em conselhos profissionais. Eu sou Renato Melo e ao invés de apresentar os nossos convidados, eu vou deixar que eles se apresentem. Eu estou aqui com Luciana Rubino, Antônio Lanes e Carol Sete. São 3 especialistas na área, presentes aí em conselhos profissionais. Então, inicialmente, sejam muito bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui no nosso podcast. Então, eu queria iniciar aqui, vou iniciar com a Lu. Luciana, seja bem-vinda, pode se apresentar rapidamente aí para que as pessoas te conheçam mais. Muito obrigada, Renato, né? Prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco com esse podcast, falar um pouco da nossa labuta, né? Do nosso trabalho junto ao Congresso e ao governo federal. Bom, eu sou advogada de formação, mas sempre, minha vida toda, trabalhei no Congresso e depois fui para... Esse é o 3º conselho que eu estou trabalhando. Trabalhei primeiro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, depois no Conselho de Representantes Comerciais e agora eu estou no Conselho de Enfermagem. É uma satisfação, porque a minha vida toda foi trabalhando com isso. Então, eu acho que eu não... Todo mundo me pergunta, né? Como é que você aguenta, né? Mas, para mim, é um prazer e poder contribuir com a pauta da enfermagem está sendo muito gratificante. Legal, seja bem-vinda. Carol. Olá, Renato, muito obrigada pelo convite, cumprimento também a Lu, o Antônio, é um prazer participar aqui, cumprimento a todos que estão nos assistindo agora. Bom, eu venho de uma trajetória de mais de 30 anos em comunicações e jornalismo, eu comecei a trabalhar na área muito cedo, com 14 anos, né, e durante esse tempo, a maior parte dele, né, eu trabalhei em emissoras de televisão. E há mais ou menos 9 anos o bichinho ali de relações institucionais e governamentais me picou. Eu já era repórter de palácio e de congresso, sempre gostei muito de política. E pintou um convite para fazer assessoria de imprensa para um parlamentar. Eu adorei. E aí eu comecei a estudar muito sobre, né? Fiz diversos cursos de processo legislativo. Falei, nossa, que legal, eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar tanto por uma outra profissão como eu era. E ainda sou, claro, apaixonada pelo jornalismo, mas isso aconteceu com relações governamentais. Eu trabalho nessa área há mais ou menos 9 anos, né? E passei pela Câmara dos Deputados, pela Presidência da República, consultorias especializadas, associações. E estou no Conselho Federal de Nutrição há pouco tempo, mais ou menos 10 meses. É uma experiência nova, eu estou assim adorando e estou aqui à disposição para contribuir da melhor forma aí com esse nosso bate-papo. Muito obrigado, seja bem-vinda. Antônio Lanes. Bom, primeiro, obrigado, Renato, pelo convite. É uma honra até estar dividindo aqui a mesa com a Carol, com a Lu, que eu já conheço já há algum tempo. Eu tenho 30 anos de experiência na área de RIG, mas não em conselhos. Eu fui 30 anos da indústria, né? Indiretamente, CNI, ou diretamente também, em grande indústria da área de mineração, mas agora estou no Conselho de Química, há 4 anos. Sejam bem-vindos. Experiência interessante, os 3 em conselhos federais, então quero sugar de vocês aí essa visão nacional, com quais são as estratégias. Bem, vou começar com você, Lanes. O que é na prática, então, para os colegas? Vamos começar do início, porque é uma área, às vezes, um pouco nebulosa, tem gente que confunde com lobby. Então, assim, o que é, na verdade, esse processo de relacionamento institucional e governamental? Por que ele é importante? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, eu acho que o profissional de RIG é um profissional facilitador. Ele que vai fazer essa aproximação da indústria, do conselho, com o governo federal, com o governo estadual e também com os parlamentares dentro do Congresso Nacional. Então, você ter essa linguagem
do como funcionam as coisas em Brasília, no governo federal, como funciona o Congresso. Isso é uma coisa que demanda experiência, né? E nem todo mundo tem essa experiência de conviver mesmo com o governo, como funciona a máquina administrativa, como funciona o processo legislativo. Então, a gente faz essa ponte entre o Conselho Federal e o Congresso e o governo. E às vezes é um pouco frustrante, porque as pessoas não entendem a velocidade, por exemplo, como funciona, né? O ritmo é diferente. Às vezes o Conselho quer uma lei aprovada e esquece que para se aprovar uma lei dentro do Congresso, normalmente o tempo é de 5 anos. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas, por exemplo, o prazo médio de uma lei ser aprovada, um projeto de lei virar lei, é um médio de 5 anos aí do mínimo. E às vezes isso causa frustração, né? Que a pessoa quer ver aquele resultado imediato e isso não acontece. Então a gente também tem que fazer aquele trabalho de explicar como funcionam as coisas para a pessoa entrar, né, nesse mundo, nesse universo que é único, né? Como o direito tem o seu, como os médicos têm o mundo específico, o RIG também tem um mundo específico. Legal. Carol, conta um pouquinho dessa sua visão sobre o RIG, né? E assim, além desse relacionamento com o legislativo ou com o executivo, como é que qual a importância também com relacionamento institucional com outras organizações do ecossistema que envolvem os conselhos? Imagino que devem ter organizações bastante referências na área de nutrição. Então, como é que vocês trabalham isso lá? Explica um pouquinho para a gente como é que é essa atuação. Exatamente. Bom, RIG não é lobby no sentido pejorativo, muito pelo contrário, né? Hoje, grandes organizações, todas estão reconhecendo a área de RIG como realmente o coração das instituições. É uma área de extrema importância que vem crescendo assustadoramente, claro, principalmente em Brasília, mas não só aqui no centro do poder, né? Estados e municípios também têm um papel fundamental nessa construção. No caso dos conselhos, é muito importante que haja essa comunicação e muitas vezes sim essa parceria entre os conselhos, porque há pautas muito semelhantes, né? Então, todos nós aqui temos a missão de defender e de fiscalizar uma determinada profissão. E a maioria das decisões que envolvem os conselhos, elas não são tomadas dentro dos conselhos, elas são tomadas nos espaços de poder, né? No parlamento e no executivo. Então, essa união entre os conselhos, ela é muito boa. Nós costumamos ter reuniões, né, onde todos os representantes dos conselhos participam, trocam experiências, falam sobre projetos de lei importantes que estão tramitando e que podem afetar os conselhos como um todo, né? E quando existe ali alguma divergência de interesse, que isso é absolutamente natural, ou absolutamente ético, absolutamente republicano, né? Todo mundo tem ali uma oportunidade de realizar um debate técnico para defender ali o seu interesse. Então, acredito que RIG é muito isso, muito do que o Lanes disse, né? Existe um mundo de RIG a ser explorado e é um mundo que cresce cada vez mais e realmente essa integração entre os conselhos, ela é muito boa, principalmente no momento em que a gente tem trabalhado tantas políticas públicas em benefício de tantos setores aí da economia, de tantas profissões. Não sei se eu respondi exatamente o que você me perguntou, mas acho que é bem por aí. Legal. Eu queria essa complementação da Luciana, porque, completando, eu acho, a sua visão, tem uma visão também de uma coisa um pouco mais própria de relacionamento com organizações que envolvem o ecossistema específico dos conselhos. Então, como é que é a sua experiência nisso, Luciana? Porque você viveu o ecossistema de arquitetura e urbanismo, né, do representantes comerciais, né, e agora na área de enfermagem. É muito diferente? Você percebe uma similaridade? O que você percebe nesse trabalho? Na verdade, a gente precisa desses
atores que também, esses stakeholders que estão rodeando os conselhos, né? Vou falar um pouquinho da arquitetura. A arquitetura tem várias associações, tem os institutos dos arquitetos, tem vários outras esferas de poder, né, digamos assim, que também podem contribuir. E a gente costuma trabalhar muito em conjunto, né? É muito difícil você dissociar o trabalho do conselho dessas outras entidades, né? Então, é fundamental que a gente consiga também dialogar com eles e leve ao poder executivo ou ao poder legislativo essa união e esse consenso, né? Porque o parlamentar ele já tem que ter consenso com vários setores. Se uma categoria não está em consenso, é mais difícil ainda a gente conseguir avançar naquela pauta, né? Que nem eu, antes de vir para cá, estava numa pauta, né, com o Ministério e antes com a líder do governo no Senado, junto com o Sindicato dos Enfermeiros, né? Então, a gente participa junto de reuniões, a gente tenta levar um documento único para que o parlamentar entenda o que a categoria está buscando, né? E também uma dificuldade que a gente enfrenta nos conselhos, Renato, é que o papel do conselho ainda é um papel muito pouco entendido pela sociedade, né? Então, a gente tem que estar junto com as outras entidades para poder conseguir mostrar o verdadeiro papel do conselho, porque o papel do conselho se confunde muito com o papel do sindicato. E a gente é cobrado como sindicato, né? O principal papel do conselho é defender a sociedade dos profissionais, não é fiscalizar a profissão, não é defender a profissão, né? Então, isso também, é claro que a gente indiretamente acaba fazendo essa defesa, né? Quando a gente trabalha para que a saúde tenha reconhecimento, para que os profissionais da área de saúde tenham um salário justo, tenham uma profissão respeitada, você está defendendo o profissional, mas quando você defende o profissional, você está olhando para a sociedade que vai ser bem atendida, que vai ter profissionais mais satisfeitos, que vai ter profissionais mais capacitados para dar o resultado necessário, né? Então, é fundamental esse trabalho conjunto, né? Eu gosto muito de ter esses parceiros, né? A gente chama de parceiros da lida, né? Ter esses parceiros junto com a gente, né? Legal essa sua visão. Eu já tive a oportunidade aqui, a alegria, a felicidade de trabalhar com a Luciana e com o Antônio Lanes, né? Isso. Então, ainda não tive o prazer de trabalhar com a Carol, mas estamos aí juntos na mesma, com certeza, no mesmo ecossistema. Mas eu me recordo, o Lanes, que o Lanes, quando eu o conheci, a gente conversava sobre estratégias, ele com toda a experiência, bagagem, de vez em quando a gente falava assim, vamos lá ao Congresso para a gente fazer um alinhamento, conversar com os deputados. Ele, Renato, a gente precisa de ter um objetivo, um foco, qual é a estratégia, não é ir lá conversar. Então, não é bater foto. Não é bater foto, né? Isso não é um trabalho, né? Lá bater foto cheio de deputados. Então, Lanes, qual a sua visão sobre isso? Qual é a melhor forma dessa aproximação junto, por exemplo, com o legislativo ou até com o executivo? Como é que, na hora que uma entidade pública, um conselho quer fazer uma ação estratégica, como que vocês trabalham? Como é que você trabalha isso? Como é que você monta essa estratégia? Isso é muito importante que você colocou, porque às vezes a pessoa acha que só de ir lá falar com o parlamentar, por obrigação, ele vai te receber, ele vai tirar a foto, ele vai te ouvir, mas isso não quer dizer que vai resolver o seu problema, né? Então, muita gente se engana e fala, olha, foi muito bem atendido pelo parlamentar e foi ótima a reunião. Não foi. Ele está ali para bater a foto e fingir que te atendeu e pronto, acabou.
Então, você tem que realmente levar uma pauta estruturada, uma estratégia, fazer uma nota positiva ou negativa de algum projeto de lei, uma nota técnica, pedir, de repente, uma audiência pública, né? Então, o deputado pode te auxiliar nesse sentido, de pedir uma audiência pública e, assim, você chamar mais a atenção de outros parlamentares, até aqueles que são contrários, às vezes, à sua pauta, e você levar, tecnicamente, outras pessoas, até aquelas pessoas que são contrárias, vamos debater lá na frente dos deputados, dos parlamentares, dentro do Congresso. Então, é importante esse debate e você ter essa estratégia bem montada de como você vai acabar de forma eficiente atingindo aquilo que você quer ou então perto daquilo que você deseja. E no Executivo é a mesma coisa também. Às vezes um secretário vai te receber porque ele também exerce ali um poder político, né? Ele está ali também sendo político, técnico e político. Então, também tem esse lado de você levar uma pauta positiva para ele, né? Às vezes, eu tenho um problema, mas se esse problema for resolvido, vai ser positivo para o governo, porque vai gerar mais emprego, porque vai gerar mais impostos, porque vai gerar... Então, tudo isso você tem que estar bem explicado tecnicamente. Por isso que eu falava, não, eu preciso, antes de ir ao deputado, eu quero ter uma nota técnica. Eu preciso ter um embasamento para chegar no parlamentar ou então no secretário executivo de algum ministério com uma pauta já, olha, está aqui o resultado de um estudo. É importante, às vezes não precisa ser um estudo muito robusto, mas pelo menos ali um norte. Se você quiser, a gente incrementa mais. E isso que a Luciana falou também é importantíssimo, você levar outros atores lá. Não é só o Conselho de Química que está falando, é a ABIQUIM, a Associação da Indústria Química, é a ABIPLA, a Associação dos Saneantes. Então, todas essas associações são parceiras também. Quando você vai pedir, solicitar algo, tanto no Executivo quanto no Legislativo, quanto mais gente ali tiver compondo esse mesmo pedido, melhor. Eu sei que, não sei se a Carol vivenciou isso, mas certamente o Antônio e a Luciana, sim, os conselhos profissionais, eles passaram por um momento bem delicado com a PEC 108, né, que é uma emenda constitucional que visava um pouco desregulamentar o trabalho dos conselhos. Para vocês, como é que foi vivenciar esse momento? Como que foi essa articulação? E queria completar. Os conselhos correm um risco de acabar, de sofrer um outro processo ou uma outra processo legislativo tão danoso assim? Qual é a visão de vocês? Aí fiquem à vontade, vocês aí, para colocar. Posso? Eu gosto de jogar, eu jogo a bomba e depois eu recuo. Assim, em relação à PEC 108, foi um trabalho, eu digo assim, muito bacana, porque a gente conseguiu juntar todos os conselhos em prol de uma causa justa, né? Explica um pouquinho para o pessoal que não conhece o que é uma PEC, o que estava... A PEC, que era uma proposta de emenda à Constituição, ela estava tirando o poder de polícia dos conselhos, que é o principal poder ali de fiscalizar a profissão, né? Então, quando ela tira esse poder de polícia, ela meio que descaracteriza a função primordial de um conselho, né? E ela ia enfraquecer muito os conselhos e enfraquecer muito a forma como os conselhos iam abordar a sociedade em relação aos problemas que ela vira a encontrar sobre aquela profissão, né? E aí, isso surgiu num momento político complicado também. A gente estava passando por algumas dificuldades com mudança de governo, alguns interesses que vinham, eu não sei exatamente de onde vieram esses interesses, né? Mas como eu falei, né, os conselhos não são muito bem entendidos pela sociedade. E é muito fácil, os parlamentares acabam achando que é uma pauta que a sociedade é contra, né? Mas a sociedade, eu acho que
é importante que a gente faça uma divulgação melhor, porque a sociedade precisa entender que ela está sendo protegida, né? E eu, na minha opinião, eu não vejo como acabar com os conselhos, principalmente das profissões que têm hoje regulamentação, porque é muito difícil você transferir essa atividade para o Estado. O Estado já é uma máquina muito inchada, muito cheia de questões, muito cheia de problemas, né? Você transferir toda essa responsabilidade de todas as profissões. E o que é importante, eu vou te chamar de Rê, porque eu estou acostumada já. Fique à vontade, Lu. O que é importante a gente ver, a gente tem hoje, eu não sei exatamente quantos, não sei se os meus colegas aqui sabem, mas são muitos projetos que ou reduzem a anuidade dos conselhos ou acabam com a anuidade dos conselhos, né? E ninguém quer pagar para ser fiscalizado, né? Então, isso é uma pauta, né, que acaba movimentando a sociedade e a sociedade acha importante que isso aconteça, né? Mas o conselho faz muito papel que a sociedade precisa, né? Imagina hoje na enfermagem, ou na medicina, ou na nutrição, eu estava vendo uma reportagem que estão aumentando o número de falsos médicos com falsos vídeos mostrando informações falsas sobre saúde das pessoas, tudo com IA. Então, você imagina se não tem um órgão controlador dessa profissão. Você acaba deixando a sociedade muito exposta, né? Mas voltando um pouquinho sobre a PEC 108... a gente conseguiu mostrar para o governo que isso ia ser uma catástrofe para a sociedade, né? A gente ia passar por muitas dificuldades. E aí o governo, aos poucos, foi entendendo, percebeu o movimento de todos os conselhos e ele mesmo retirou a PEC, porque era de autoria dele, né? Que ela ia alterar a Constituição nesse sentido. E só completando hoje, a gente tem que entender que há um legalismo no Brasil, de um movimento de querer resolver tudo por lei. Então, hoje a gente tem no Congresso projetos de lei regulamentando a profissão de guardador de carro. Nada contra o guardador de carro. O que precisa ficar entendido que você só precisa regulamentar uma profissão que oferece risco à sociedade. O guardador de carro não oferece risco à sociedade. O cabeleireiro, a manicure, não precisa regulamentar uma profissão que você não faz um conselho, não cria um conselho, não cria um código de ética, não fiscaliza. E isso não é regulamentar, né? Você vai ter mais uma lei que vai dizer o que pode e o que não pode, mas no final das contas, quem fiscaliza? Ninguém. Então, você vai criando mais problemas sociais, né? E aí vai dificultando ainda mais a vida dos conselhos que vão tendo dificuldade. Então, o profissional que não tem a profissão regulamentada, ele acha que ele pode, porque está na lei, então agora eu posso tudo. E outra coisa que a gente tem que entender, a lei, como o Lanes disse, demora 5, 10 anos para ser aprovada. Daqui a 10 anos pode surgir uma outra profissão que tem atividades sombreadas com aquela profissão. Se você coloca na lei uma coisa que pode engessar o surgimento de novas profissões, a sociedade hoje é muito dinâmica, a tecnologia é muito rápida. Então, nós não podemos permitir que toda hora se crie, se regulamente, entre aspas, mas na verdade não há regulamentação nenhuma, profissões que não precisam ser regulamentadas, né? Então, tem todas essas questões aí. Eu fugi um pouco do tema, mas é importante a gente entender todo esse contexto, né? Carol, eu queria aproveitar essa sua experiência com a área de comunicação. Inclusive, fiquei muito feliz aqui que nos bastidores vi que você foi colega ou conhece a queridíssima Jordana Saldanha. Vou aproveitar aqui e mandar um beijão para a Jordana, eu gosto muito dela. Inclusive, a Jordana vai estar no nosso evento, a gente vai fazer um summit de governança e gestão agora no início de agosto. Ela estará como apresentadora e vai ser painelista. Então, um beijo para a Jordana.
E, Carol, queria te fazer essa pergunta. Como que a comunicação ela pode ajudar nisso, já que você, vamos dizer assim, você chuta com as duas pernas aí, você com essa experiência de comunicação, como que a comunicação em conjunto com a área de relacionamento institucional governamental pode aprofundar, melhorar, impulsionar esse relacionamento e, naturalmente, melhorar e ajudar na atividade finalística das entidades públicas? Muito. A área de RIG, ela está estreitamente ligada à área de comunicação, né? Elas precisam andar juntas, é fundamental, tá? E a gente precisa se lembrar que RIG, o que é RIG? RIG, Relações Institucionais e Governamentais. RIG também trabalha na construção da reputação de uma entidade, né? Então, quando a gente trabalha um projeto de lei, por exemplo, e isso vai ser muito bom para a sociedade, para aquela profissão, aquilo ali não deixa de somar a reputação daquela organização. Vou dar um exemplo, né? Do Conselho Federal de Nutrição, um dos projetos de lei prioritários, né, é a questão de que nutricionistas prescrevam exames laboratoriais. Isso, na verdade, já é lei, já está na lei que criou e regulamentou a profissão, mas, infelizmente, muitos planos de saúde não aceitam que nutricionistas prescrevam exames laboratoriais. Resultado disso, um paciente vai ao nutricionista e tem que ir a um médico ou um nutrólogo para conseguir simplesmente uma receita. Ele tem que ir a 2 médicos para fazer uma coisa que que tem que ser feita pelo nutricionista, porque ele tem que fazer toda uma avaliação nutricional. Esse projeto de lei, ele virando, já é lei, mas ele realmente, a gente conseguindo vencer esse obstáculo, olha o quanto a sociedade vai ser beneficiada. Só que muita gente não sabe disso e nem faz ideia que a gente está lutando por esse objetivo. Então, conversar com a comunicação, trazer para a comunicação o que a gente está fazendo dentro do parlamento, dentro do executivo, para beneficiar a sociedade no que toca, né, à nutrição, isso é muito positivo. Você está mostrando também que você não está lá somente para fiscalizar aquela profissão. Você realmente está lá lutando por um direito da sociedade. Então, trabalhar com a comunicação é fundamental. Todas as vezes que a gente tem uma incidência importante, a gente faz questão de publicizar, de colocar nas nossas redes, né? Então, o profissional de comunicação que não tem ali essa expertise no processo legislativo precisa da gente. Então, lá no Conselho, por exemplo, eles montam a matéria, fazem todo o texto, passam para eu revisar, né? E eu consigo indicar quais são os temas importantes, o que vai somar mais para o Conselho, o que não vai. Então, realmente, a gente está o tempo todo junto, comunicação e RIG lado a lado. E lá atrás, quando eu decidi trabalhar com relações governamentais, eu já tinha essa visão, mesmo antes de ter muita experiência na área. Eu já sabia que seria um combo de sucesso, não só profissionalmente, porque eu acho que soma muito, né? Mas também institucionalmente falando. Então, comunicação e RIG tem que estar ali de mão dada, todo dia, o dia todo, e eu acho que é por aí. Eu só queria completar eu tenho a mesma concepção da Carol. Eu também acho que, assim, o nosso trabalho, ele é complementado pelo trabalho da comunicação. Porque não adianta, conforme o Lanes disse, né? Às vezes você vai lá, tira foto, faz matéria, mas até isso impacta em tudo que você está fazendo. Às vezes uma matéria mal escrita ou mal colocado, um assunto mal colocado, ele causa também um problema para a gente ou uma solução futuramente, né? Então, eu também gosto de revisar. Eu felizmente, no COFEM, a gente tem uma parceria muito bacana, assim, a comunicação e a ASPAR, né, a assessoria parlamentar, anda muito em conjunto, e isso colabora muito com o resultado, porque, assim, o Conselho Federal, ele é uma autarquia pública federal, ele não tem nada a oferecer para o parlamentar, ele tem restrições legais, inclusive. Agora, no período eleitoral, né, Carol, a gente tem que tomar muito cuidado como escreve o nome, como divulga a matéria. Então, não é só ir lá fazer
falar com o parlamentar, né? Então, o nosso trabalho, ele começa bem antes dessa conversa com o parlamentar e ele não para depois da conversa, ele vai muito além, porque a gente tem que estar sempre antenado como comunica as coisas, para quem comunica, a forma que a gente comunica, e tudo isso impacta muito no nosso trabalho também. Legal. Eu queria colocar uma observação aqui, que eu acho esse assunto muito interessante, e o recorte que a Carol fez é legal, porque a gente está aqui, os conselhos, né, os desafios comuns, mas a Carol colocou um exemplo que eu imagino que a outra categoria do lado de medicina não deve concordar muito bem com ela, né? Então, né, Lanes, eu imagino que tem uma divergência entre as categorias, entre atribuições profissionais, enfim, eu acho que faz parte do palco democrático discutir como que isso se dá para o melhor interesse público, interesse público, exatamente. E aí eu te faço essa pergunta, Lanes, como é que a sua visão tem mais convergência do que divergência, e principalmente como é que trata essas divergências, eu estou sendo polido aqui, mas a gente sabe que tem embates que são às vezes calorosos, né? Como é que trata isso quando há uma divergência entre categorias profissionais? Isso é bastante comum até, não é algo incomum não, ter realmente uma área sombreada entre 2 ou até mais conselhos profissionais. Normalmente, a gente tem visto de vez em quando no Congresso alguns projetos de lei que citam apenas uma profissão para fazer determinada ação. E aí um outro conselho se sente atingido, impactado. Não, eu também faço, o meu profissional também é capaz de fazer determinada coisa. O que a gente tem feito normalmente é sentar para conversar e colocar no projeto de lei, tentar colocar de uma forma que não seja uma reserva de mercado. Você coloca, troca, o profissional X é o responsável por fazer tal coisa, o profissional tem que ser habilitado e registrado no conselho competente. E deixa os conselhos, as resoluções dos conselhos, dizerem se aquele profissional que representa é, de fato, competente para fazer aquela ação ou não. Mas no projeto de lei que vai virar a lei, possivelmente, deixar dessa forma, né? Um profissional habilitado e registrado para fazer essa ação. Né? Então, é dessa forma. E outra forma também que é bastante comum, e aí o Conselho de Química acho que foi o primeiro a fazer isso, junto com o Conselho dos Técnicos, a gente tinha uma área sombreada muito grande, e foi até uma provocação de uma indústria que chamou os dois conselhos e falou, agora, preciso saber. Gente, eu quero resolver o meu problema. Quem que eu contrato? Né? Um vem aqui, vem fiscalizar e multa, o outro vem fiscalizar e multa, eu quero saber. Vocês têm que me dar essa resposta, né? Vocês têm que chegar num consenso, não quer ficar no meio, exatamente. Né? Então, a gente falou, a gente acabou de levar uma bronca, né, de uma indústria, então vamos sentar e vamos conversar. E a gente fez uma resolução conjunta, né? Acho que talvez tenha sido a primeira, não tenho notícia de outra, uma resolução conjunta entre 2 conselhos. E serviu de exemplo, de modelo. Foi bem interessante essa passagem, porque a indústria ficou super feliz, né, de ter uma resolução conjunta, resolver o problema dela, e o nosso também, né? Então, serviu de exemplo. Hoje a gente tem até outros grupos com outros conselhos que estão trabalhando em resoluções conjuntas também para resolver, mas o caminho é esse, é sentar, conversar. Existem essas áreas sobreadas, com certeza. Claro que ali algum presidente de conselho sempre fica num momento, eu vou abrir mão de alguma coisa, depois vou ser cobrado por isso. Né? Mas é isso, você tem que sentar, tem que negociar, tem que abrir mão de alguma coisa, não tem como numa negociação você levar exatamente tudo que você quer, mas é importante isso, acaba que o resultado da resolução conjunta é mais importante e deixa todo mundo mais feliz do que uma briga na justiça, né? Que às vezes acontece também, né? Os conselhos acabam indo para a justiça brigar entre si, o que é péssimo, né? Para essa ajuda, essa desinformação do que é um conselho de fato. E eu sei que isso também ela passa pela área de comunicação, a minha próxima pergunta, mas a gente está passando eu não sei, eu vou falar da minha parte, um momento meio nebuloso, não sei o que vocês acham,
Porque o que tem de... Acho que a Lu também, a Luciana comentou um pouco disso. O que tem de problema na internet, fake news... eu lembro que lá no desinformação, a gente fumando cotonete, umas coisas malucas assim, e isso vai de encontro naturalmente às boas práticas e tal, e precisa-se dos conselhos para... Gente, isso aqui a literatura científica defende, isso aqui não tem respaldo científico nesse tipo de posicionamento, porque nós, da sociedade, ficamos mercê com vídeos muitas vezes feitos com inteligência artificial, que parecem super reais, e você já começa a não saber o que é realidade, o que é invenção. E como é que vocês... se tem algum caso específico no conselho de vocês, eu citei um exemplo aqui quando eu estava no Conselho Federal de Química, mas vocês estão vendo o aumento desse tipo de situação? Como que o conselho de vocês vem trabalhando para mitigar essa parte de fake news? Posso? Vocês é que mandam. Essa parte eu não estou muito por dentro, mas a comunicação tem trabalhado muito, né? Um dos principais papéis das relações institucionais parlamentar é também fazer esse convencimento do parlamentar técnico, né? Porque o parlamentar, ele não sabe falar de todas as áreas, ele precisa desse suporte técnico para ele entender o que é melhor estar na lei, o que não é melhor, o que ele pode, como que ele deve fazer o parecer dele e criar o conceito em relação a determinadas matérias, né? Então, assim, esse suporte que os conselhos, a maioria deles eu vejo que tem feito, né? É fundamental. E eu queria... Essa coisa da dinâmica social, principalmente agora com a IA, ficou muito fácil você falar que uma pessoa está falando alguma coisa, que outra está falando outra, né? Você faz vídeo com a voz, com a cara da pessoa, como se fosse a pessoa e falsifica, né? Eu acho que isso também está muito ligado ao nosso trabalho. Eu costumo dizer que a gente aborda pautas de diversos setores, né? Não é só que nem lá na enfermagem, a gente não fala só sobre enfermagem, né? Então, você acaba falando sobre várias questões, claro que tem que ter uma relação com a enfermagem, mas a questão da inteligência artificial, e não só na comunicação, mas no exercício da profissão também, né? Então, tudo isso a gente está atento para poder regulamentar, né? Legal. Não sei se vocês querem contribuir, mas que eu tenho uma outra... Não sei se aconteceu casos semelhantes na categoria de vocês. Aconteceu muito na época da pandemia, né? Na questão da química, a gente via programas de televisão que atingiam muita parte da população e incentivando a mistura de produtos químicos, ou então até você fazer dentro da sua própria casa. Tá caro, tá faltando, faça dentro da sua própria... Vamos ensinar a fazer dentro da sua casa um saneante. E isso é extremamente perigoso, né? Você está manipulando produtos químicos de uma pessoa que não sabe o que está fazendo, e às vezes pode gerar gases, podem até levar a óbito uma pessoa, ou até o pet, né? O seu gato, o seu cachorro. Então, é extremamente perigoso. A gente teve que entrar com um projeto, aí a Jordana, até que já foi citada aqui, capitaneou muito bem isso, de entrar com esse combate à desinformação, né, que era muito importante. E hoje até esses programas que, na época da pandemia, incentivavam isso, hoje fazem o contrário, né? Olha, cuidado, é bastante importante, essas misturas são perigosas. Compre sempre de um produto que tenha lá um responsável técnico pelo produto. Então, é bastante importante isso na área de comunicação aqui, né? E no caso dos conselhos de saúde, ainda mais importante, nada contra os influencers, né? Mas a gente sabe que há muitos que não têm formação na área de saúde e que vão para a internet prescrevendo receitas, combos milagrosos disso e daquilo. A internet já é um terreno fértil e, por vezes, perigoso para determinadas pessoas, né? Então, quando você tem ali um profissional que não é habilitado para aquela prescrição, para
né? Isso é perigoso para a sociedade, né? E como a Lu mesmo disse, os conselhos têm a função de cuidar e zelar pela sociedade. Então, o Conselho Federal de Nutrição também está muito atento a isso, inclusive foi premiado, né, em campanhas de combate à desinformação. É muito comum na área da nutrição acontecerem posts que realmente são perigosos e levam a uma desinformação absurda. Então, a área de comunicação está sempre extremamente atenta a isso. E é importante que a sociedade também não acredite em tudo que ela ouve e que ela assiste, né? É muito importante que as pessoas entendam que cada pessoa é uma pessoa e que uma fórmula às vezes funciona para uma e não funciona para outra e pode ser até muito perigosa, né? Então é muito importante que as pessoas assim também saibam se proteger, porque a gente sabe que atualmente até na era de IA a gente nem tem no país, né, esse tema totalmente regulamentado. Está em discussão no Congresso Nacional e está longe de chegarem a um consenso. É um projeto de lei muito sensível que afeta todas as áreas, né? Então, é importante que a sociedade tenha essa consciência, que esteja atenta e que procure fontes oficiais de informação. Então, é isso que a gente essa mensagem que a gente costuma passar. Legal. Quando a gente fala sobre esse relacionamento com o governo ou com outras organizações, inclusive quando envolve o legislativo, eu vejo que existem camadas diferentes, né? Tem municípios, tem estados, e como é que uma categoria profissional qual é a melhor estratégia, né? Eu costumo ver, todo mundo quer falar direto com o Congresso, com o deputado, com o senador, mas a gente tem um fluxo legislativo que precisa ser observado. Na experiência de vocês, qual que é a melhor forma? Como que às vezes um conselho regional deve se posicionar? Como que um federal deve se posicionar nessa integração nacional? Posso? Fiquem à vontade. É interessante, né, que às vezes a sociedade e os profissionais, às vezes, pedem, nós precisamos fazer um projeto de lei que acabe com alguma coisa no município ou que impõe alguma coisa para o estado, né? E a gente tem que entender também que existe uma Constituição no Brasil que proíbe esse tipo de coisa, né? As esferas, os entes federados, cada um tem seu papel. Então, não adianta eu recorrer a um deputado, matéria que é do Estado. Não adianta eu recorrer a um senador, matéria que é do município, né? A gente tem um vício de iniciativa aí, né, nessa proposição que a gente tem que estar sempre observando. Recentemente, a gente tem um projeto de lei que ele começou... Eu vou citar o caso da arquitetura, né? A arquitetura era junto com o Conselho de Engenharia, o CONFEA, né? Era a engenharia e a arquitetura, e aí resolveram que iam separar e apresentar um projeto de lei de iniciativa, que esse projeto de lei tem que ser iniciativa do Executivo, porque é uma autarquia pública federal, só o Executivo pode criar uma autarquia pública federal, que é um ente dele, né? Subordinado a ele. E esse projeto foi apresentado por iniciativa de um senador. Então, o projeto tramitou no Congresso Nacional, depois de não sei quantos anos, ele foi aprovado. Quando chegou para a sanção presidencial, ele foi vetado. E aí, o que aconteceu? Teve que começar todo de novo o trâmite. Aí na época, o então atual presidente Lula se comprometeu com a arquitetura, vetar aquele projeto e reapresentar que precisou tramitar tudo novamente. Aconteceu também com a educação física, só que com a educação física foi um pouquinho diferente. Eles já estavam funcionando, já tinham conselho, o Supremo deu um prazo, eu não me lembro qual era o prazo, mas um prazo bem curto, se eu não me engano, de 1 ano, para eles reapresentarem, criarem um novo projeto de iniciativa do Executivo. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, né? Não é só apresentar, não é só fazer, virar lei e pronto, né? Você tem que entender se isso
se a Constituição diz que é papel do Executivo, se é papel do Estado, do município, e saber como. Por isso, a importância de um profissional de RIG que entende todos esses processos, entende toda esses meandros do processo legislativo e da Constituição, né? Então, um bom profissional de RIG, ele tem que estar muito atento à Constituição, ele tem que estar muito atento ao direito administrativo também, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Não é só ir lá e pedir, pronto, porque senão você trabalha 10 anos para aprovar um projeto, chega lá e ele é vetado, né? Então... E complementando o que a Lu disse, é um erro achar que tudo tem que ser concentrado em Brasília, né? Quanto maior a capilaridade, maior a incidência e maiores são os resultados que a gente tem, né? Então, todo conselho federal tem os seus conselhos regionais, né? Que atuam em estados e municípios. Então, muitas coisas que acontecem nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, são decisões extremamente importantes, né? Eu costumo dizer que o ideal é a gente, primeiro, tá todo mundo na mesma página. Então, assim, essa conversa, essa proximidade, no caso dos conselhos federais com os regionais, ela é fundamental para o sucesso das nossas ações, né? Então, lá no Conselho de Nutrição, nós temos reuniões periódicas, né? A gente também fala muito, porque não é raro a gente ter localmente um tema muito parecido com o tema que a gente está falando na esfera federal, né? Então, é muito bom que todo mundo conheça o posicionamento do sistema, né? Qual é o nosso posicionamento frente àquela proposição legislativa? E é muito legal isso, porque assim, eles acabam entendendo a importância de investir na área. Tem muitos conselhos regionais que são menores, que realmente ainda não têm, no caso pelo menos da nutrição, áreas de RIG totalmente estruturadas, mas ainda assim você consegue fazer esse monitoramento legislativo. Você consegue fazer essa gestão de stakeholders. É claro que muitas vezes precisa dessa capacitação, mas entender que se você tiver pelo menos um profissional de RIG em cada conselho, nossa, isso já vai ser muito bom para a gente trabalhar não só o atingimento dos nossos objetivos em termos na esfera federal e na esfera estadual e municipal, mas também para a gente trabalhar a imagem desse conselho, né? Para a gente trabalhar a reputação desse conselho, para a gente trabalhar tudo isso que a Lu trouxe, para a gente mostrar para a sociedade a nossa importância e o que a gente faz de verdade, né? Então, eu acho que essa capilaridade, todo mundo ficar na mesma página, essa comunicação efetiva, ela faz toda a diferença, né, para o trabalho de RIG. Muito bem. Quer falar, Alanis? Não, lá, rapidamente, no Conselho de Química, a gente percebe que os conselhos regionais não têm uma área tão estruturada de RIG, então a gente incentiva muito sempre que seja feito também, até pelo presidente do regional, essa ponte com o executivo, com o legislativo local, porque é importantíssimo isso, a Carol colocou bem, isso é muito importante. E o que a gente tem feito aqui para ajudar são eventos locais. A gente vai para Goiás, fomos para Goiás fazer um evento sobre agronegócio e a química, fomos para Curitiba, no Paraná, fazer um evento sobre química na cerveja. Então, a gente vai incentivando esses eventos locais para incentivar esse approach do Conselho Regional com a Assembleia Legislativa do Estado, com os vereadores, com os deputados estaduais, porque é lá que a coisa acontece, é no município que a coisa acontece. Até o deputado federal que está aqui, ele está preocupado com o município dele lá. Sim. Né? Então, quando ele vê uma ação do conselho lá no município dele, que ele se interessa mais. Né? Você consegue chamar a atenção, ele sai daqui, vai para lá, porque ele quer estar lá próximo no município, na cidade dele, porque o conselho está fazendo um evento lá. Então, é muito importante essa aproximação local, né? Lá que as coisas acontecem, né? Eu só costumo dizer que aqui a gente faz uma primeira conversa, né?
Mas, às vezes, muitas coisas são decididas no estado e no município do deputado ou do senador ou, né, daquele parlamentar, né? Porque ele quer ver quem é o eleitor dele ali, quem são os profissionais que estão trabalhando com ele. Não é só o presidente do Conselho Federal. Claro que o presidente do Conselho Federal é fundamental para fazer os primeiros e organizar essas reuniões depois, mas, às vezes, uma reunião no estado dá muito mais resultado do que uma reunião aqui em Brasília. A gente né? conseguiu levar um grupo de deputados do Rio Grande do Sul para conhecer o polo petroquímico de Triunfo. Muitos nunca tinham pisado ali. E eles viram o tamanho daquilo, né? Ficaram assim... extasiados no estado deles, né? Eles nem sabiam que existia aquilo. Fizemos a mesma coisa em Camaçari, na Bahia, fizemos a mesma coisa em Cubatão, em São Paulo, né? Quando você leva o grupo de parlamentares, que às vezes ele não é aquele município dele, mas quando ele vê aquilo, está no estado dele, né? Então, faz uma diferença, né? É impressionante como eles gostam e faz uma diferença. Essa questão desse processo, dessa estrutura nos conselhos, é uma discussão importante, porque aqui na Implanta a gente fala direto, nos cursos de educação executiva, em alguns momentos, a gente faz um panorama dos conselhos. Para vocês terem ideia, num estudo que a Implanta fez, eu menciono isso em outros episódios do podcast, mas numa amostra de cerca de 400 conselhos, pasmem, cerca de 85% dos conselhos no Brasil ou são médios ou pequenos ou básicos. E básicos a gente toma um pouquinho de uma estruturação que o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo fez, de colocar assim, gente, vamos fazer um estudo do que é um orçamento mínimo para um conselho funcionar, porque um conselho precisa ter pelo menos um fiscal, tem que ter uma pessoa de cobrança, uma pessoa para admissão, né? Enfim, tem que ter... E assim, esse é um desafio, porque muitos conselhos têm dificuldade, às vezes, de fortalecer a área própria de fiscalização. Então, entre um profissional de relacionamento institucional e governamental e um fiscal, né, que é uma questão precípua dos conselhos, naturalmente se opta pela fiscalização. Então, assim, eu queria... Porque essa é uma dor que eu vou colocar aqui na mesa, porque talvez, em alguns momentos, nós estejamos numa bolha aqui em Brasília, porque muitas vezes não é a realidade da maioria dos conselhos que sequer têm condição precisam decidir por processo. Nesse cenário, eu acho que o Lanes já deu um pouquinho dessa estratégia, gostei da fala do Lanes, mas numa dificuldade, principalmente para os conselhos menores. Como, na visão de vocês duas, poderia assim, ajudar nesse relacionamento? E sendo menores, talvez, junto à esfera estadual, municipal, como é que vocês conseguem enxergar e como é que vocês veem boas práticas no conselho de vocês, que às vezes não tem uma estrutura específica, mas consegue fazer ações importantes e tal? Olha, eu acho que uma boa governança, a gente já começa daí, né? E capacitação. Não adianta, né? A gente tem nos conselhos, por exemplo, nós no CFN, nós temos comissões de RIG, mas muitas vezes os integrantes dessas comissões não têm formação em RIG, né? É importante a gente dizer que, embora a área de RIG ela seja formada por profissionais de múltiplas áreas, todos nós temos uma especialização naquilo, todos nós estudamos para aquilo, e é diferente quando você realmente se capacita, né? Então, o nosso sonho é aquele de que todo o regional tenha o seu RIG plenamente capacitado e formado para aquela atuação. Mas enquanto isso não acontece, a gente não pode ficar de braços cruzados, não é verdade? A gente precisa agir e precisa integrar essas áreas. Então, reuniões mensais, né? Grupos de WhatsApp.
Tudo que acontece no Congresso e que é importante, eu costumo fazer alerta, eu costumo avisar, eu costumo compartilhar os nossos posicionamentos frente aos temas mais importantes. A gente elege uma agenda legislativa para aquele ano. A gente, mesmo no Conselho Federal, a gente não tem braço para atuar em todos os projetos que a gente gostaria. Claro que tem esse monitoramento semanal das pautas, né? Então, assim, inclusive há programas muito específicos e bons de inteligência artificial que nos ajudam a fazer esse monitoramento. Hoje em dia, sem esses programas, eu acho quase impossível a gente ter uma atividade de RIG realmente eficiente sem a gente contar aí com esses programas de inteligência artificial que enviam pushes para a gente. Claro que tem um cadastramento prévio das proposições prioritárias de cada conselho, né? Para a gente poder acompanhar a tramitação. Imagina, são muitas comissões. Às vezes você tem um RIG para acompanhar 34 comissões. Isso só na Câmara, fora as comissões do Senado. Então, assim, é um trabalho surreal. Por isso que perguntam pra gente o tempo todo, como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem? É porque a gente é muito apaixonado, né? E então a gente consegue. Mas, assim, eu acredito que capacitação, investir em capacitação, né? Em agosto agora, a gente montou um curso de RIG totalmente voltado para os regionais. A gente fez uma pesquisa muito ampla para entender quais são as necessidades que eles têm, o que eles mais querem aprender, e eles querem aprender a coisa na prática, né? Então a gente faz essas capacitações, as reuniões mensais, o grupo de WhatsApp, e é aquele networking, porque é muito importante, a gente não pode esquecer disso. RIG é networking, RIG é conversa, RIG é contato, RIG é telefone o tempo todo, e esse networking com os regionais é fundamental. Essas visitas que o Lani citou também, que fazemos aos regionais, dando palestras, dando cursos e tudo, isso é muito comum nos conselhos, acredito que em todos, né? Isso funciona muito bem. Então, por enquanto, acho que são esses meios, né? Não sei se meus colegas querem complementar, que a gente tem aí realmente para trabalhar um pouco mais a área de RIG nos estados e nos municípios, né? E, Renato, o que você falou, né, da falta de condição dos conselhos pequenos, básicos, terem uma estrutura aqui, né? Então, a gente vê em conselhos pequenos como o papel dos conselheiros é fundamental, sabe? Eu tinha um hábito de me dispor a participar das plenárias para em 10 minutos dar um briefing sobre todos os principais projetos, o que aconteceu, como eles estão, quem são os parlamentares que a gente está conversando sobre aquela pauta. Então, acaba que essa educação que a Carol falou, né, é importante também que ela aconteça com os conselheiros que estão ali, porque eles acabam em conselhos pequenos fazendo papel de conselheiro, fazendo papel de fiscal, fazendo papel de RIG, fazendo papel de presidente e tudo mais, né? Então, é um trabalho incansável de comunicação, né? Então, assim, a comunicação aí é fundamental. A comunicação de novo. Um dos caminhos, Renato, para suprir, talvez, ajudar, não suprir totalmente, mas ajudar esses conselhos menores, fora dos conselhos de profissões regulamentadas, o que a gente chama de conselhão, que reúne mais de 30 conselhos, eles têm comitês específicos e tem o comitê de RIG, que era coordenado aqui pela Luciana. A Luciana me passou o bastão há 2 anos, hoje eu coordeno, e lá a gente procura ouvir todos os conselhos, né? Foi uma das coisas assim que eu entrei, que eu era limitado a 5 conselhos. Eu falei, não, a reunião é aberta, todos participam. Então, quem quiser participar, a reunião é aberta para participarem e opinarem, colocarem suas colocações. Então, às vezes, o conselho não tem uma área de RIG aqui regulamentada em Brasília, estruturada em Brasília, mas usa, né, o conselhão para atingir seus objetivos. Legal. É claro que ali a gente prioriza os projetos que são comuns a todos, ou pelo menos a quase todos, desde que não tenha nenhum contra, né, o projeto. Eu não posso defender um projeto que tenha um dos conselhos seja contra, mas normalmente as pessoas têm bom senso e isso não acontece. Geralmente, de fato, são aqueles projetos de lei que impactam todos os conselhos, ou praticamente todos. E a gente tem conseguido, a gente tem feito reuniões mensais com vários conselhos. Temos uma agenda legislativa que, de novo, a Luciana começou esse projeto, e eu terminei o projeto, né, de fazer uma agenda legislativa de todos os conselhos.
Então, foi bastante elogiado a gente ter pelo menos um norte, não é ali uma lista exaustiva, né, de projetos, porque os nossos parlamentares são muito criativos, né, toda hora aparece um projeto novo, então é bem dinâmico, mas é pelo menos um norte, né, dali do todos os conselhos seguirem, e como eu disse no início, quando você tem vários atores envolvidos, é muito mais fácil você ser ouvido dentro do Congresso, né? Você está ali não falando 1, 2 conselhos, você está falando 30 conselhos que estão falando. Então faz uma diferença na cabeça ali do parlamentar. Bem, a gente está indo para a parte final aqui. Eu gostei muito do bate-papo, mas eu queria... Não posso terminar sem uma polêmica, né? Não me comprometa, hein? Não, gente, meu papel aqui é perguntá-lo. Mas, enfim, naturalmente eu sei que vocês não... É um assunto que vincula-se a outras esferas, inclusive jurídica. Então, naturalmente o recorte aqui é de RIG, mas a gente sabe um assunto importante que sempre passa também pelos conselhos. Teve em 2019 um acordo muito importante sobre os conselhos, 1925, que colocou algumas questões importantes sobre os conselhos profissionais, dentre eles a subordinação dos conselhos, e o Tribunal de Contas abrindo uma frente para um posicionamento do Executivo, né? E sobre uma discussão de uma espécie de lei geral de conselhos, porque cada conselho foi criado num ano diferente, cada dispositivo legal tem suas características, uns são conflitantes com o outro, enfim. E recentemente aí um grupo interministerial soltou um relatório específico sobre isso e tal. Qual que é a visão de você sobre isso em termos de uma lei geral de conselhos? Assim, e como é que seria o trâmite disso? Seria, se o Lanes fala que na média aí um projeto de lei é 5, 6 anos, um projeto de lei dessa envergadura e com essa complexidade é o que, Lanes? 10 anos? Como é que você... Ou mais. Qual que é a visão de vocês? Eu acho muito difícil, né, isso prosperar. Seria interessante, dependendo do que vier dentro do texto, né? Algumas coisas a gente consegue implementar em todos os conselhos, nem tudo, mas tem outras coisas que você vai esbarrar, principalmente em orçamento. Então, a enfermagem são 3 milhões de profissionais. Aí você tem conselhos, a biologia parece que são 100 e poucos mil profissionais. Então, não dá para falar da mesma forma com coisas diferentes, né? Então, tem conselho que tem em todos os estados, os regionais, tem conselho que não tem em todos os estados, até por questões orçamentárias. Tem conselho que tem muitos conselheiros, tem conselho que tem poucos conselheiros, né? Então, eu acho que ficaria muito difícil você passar a régua e a partir de agora todos têm que estar dentro dessa legislação e dentro desses critérios aqui, né? Que nem um outro exemplo que me ocorreu agora. Tem conselho que isenta anuidade a partir de uma certa idade ou a partir de um tempo de contribuição. Você não pode comparar um profissional que trabalha num ambiente como a enfermagem, que é um ambiente mais insalubre, um ambiente que demanda psicologicamente de um trabalho. Falar, eu vou dar 30 anos, um profissional de enfermagem com 30 anos de profissão, ele não é tão fácil quanto um advogado com 30 anos de profissão, é muito comum. Agora, um enfermeiro com 30 anos de profissão ali dentro de um hospital ou dentro de uma UTI, é muito mais difícil. São com os advogados, né, Lu? Eu posso, né? Eu sou advogada, então... Mas, assim, é muito mais... A profissão é muito mais longeva, né? Então, você consegue criar uma regra dentro da OAB isentando a anuidade depois de uma certa idade. Mas na enfermagem isso não surtiria efeito, né? Aí essas coisas
que a gente tem que entender direitinho, né? Qual o objetivo que a gente quer alcançar? Aonde a gente quer chegar com uma lei geral dos conselhos, né? Até que ponto isso vai favorecer ou isso vai piorar? E, de novo, se a gente começa a criar muita regra, a gente vai comprometer a sociedade, conselho que vai ter que ficar lidando com essa legislação nova, ele vai acabar deixando de fiscalizar, porque ele tem que cumprir uma norma né? Então, a gente precisa entender o ganho disso, né? De novo, o Brasil tem uma mania, entre aspas, de querer resolver tudo por lei. E eu acho que a gente precisa entender que a sociedade, hoje, com a dinâmica social, é diferente. Uma lei, você não pode engessar algumas coisas que você não vai achar uma solução, você vai achar um problema, você vai dificultar mais para frente, né? Então, quem ia dizer que um dia ia existir a IA, né? Uhum. Quem ia dizer que um dia a gente ia poder acessar a internet? Eu sou do tempo que eu usei máquina de escrever, eu trabalhei com máquina de escrever para fazer um ofício. Para mandar um ofício para 10 deputados, você tinha que digitar 10 ofícios, né? Então, assim, a sociedade mudou né, em 20 anos, mudou consideravelmente. Então, aí, a lei, às vezes, ela só serve para engessar uma situação, né? Então, precisa ser muito bem refletido, tem muita coisa que pode envolver, né? E, de novo, eu acho que os conselhos, todos os conselhos que eu passei funcionam bem, cumprem o seu papel. Agora, o Estado começar a legislar muito em cima disso, ele vai começar a trazer muita responsabilidade para si, que eu não sei se o Estado tem condições de ter essas responsabilidades hoje, né? Então, precisamos refletir, amadurecer um pouco mais. Outra questão que me ocorreu agora, RIG tem que ser regulamentado ou não? Tem que ter um projeto ou não? Tem que aprovar ou não? Eu sou contra a regulamentação de RIG. Não vai resolver o problema. Se tem um profissional de RIG que não trabalha direito, ele tem que ser punido pelo Código Penal. Não é a lei de RIG que vai resolver esse problema, né? Então, assim, você tem pessoas boas e pessoas ruins em todas as profissões. A gente já tem lei para punir todos os maus profissionais, né? Da mesma forma que a gente já tem arcabouço jurídico suficiente para punir aquele conselho que não está cumprindo seu papel, para fiscalizar aquele conselho que não está atuando como tem que atuar. Então, eu acho que não é a solução por enquanto, na minha opinião, tá? A Luciana colocou bem que, assim, não se pode desconsiderar essas diferenças entre os conselhos, são enormes. E toda iniciativa que a gente tem visto, tanto do TCU quanto há pouco tempo atrás, cerca de 2, 3 anos, quiseram fazer um decretão, juntar todos os decretos que regulamentaram as leis que criaram os conselhos num decreto só. E de novo, são iniciativas que desconsideram essas diferenças entre os conselhos, então torna a coisa muito mais complexa, né? Essa do decretão, por exemplo, ficou 2 anos sendo discutido no Ministério do Trabalho e não saiu. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada, porque viram que ali era muito complexo, entendeu? Mexer com aquilo, tentar unificar com todas essas diferenças entre os conselhos. Então, é isso. Até agora, o que a gente tem visto são iniciativas que desconsideram essas diferenças, né? Então, por isso que torna tão complexo você conseguir ver êxito numa ação dessa. Quer completar? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que sempre prestar atenção no cumprimento da função pública do conselho, né? Então, padronizar muitas vezes não é a solução, pelo contrário. Padronizar muitas vezes prejudica e não ajuda em nada. Então, realmente, é um tema que merece um amadurecimento muito, 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 muito grande, um debate realmente muito grande. Como a gente disse aqui, muitas pessoas ainda não entendem realmente qual é a real função dos conselhos, confundem conselho com sindicato, né? Então, às vezes, não tem conhecimento e nem maturidade
maturidade para isso. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? E olhar sempre para o cumprimento da função pública. Como a Lu mesmo disse, os conselhos também são fiscalizados. Há várias formas, né, de se fazer esse tipo de fiscalização e de punir realmente os conselhos que não estão ali trabalhando como deveriam. E acredito que realmente esse movimento para colocar tudo em lei, para isso, para aquilo, primeiro que demora muito, né? Depois que isso passa por uma série de cabeças que têm experiências e pensamentos diferentes. Vamos lá, quando um projeto de lei começa a tramitar, né, na Câmara e no Senado, por quantos parlamentares eles passam? Por quantos relatores, quantas comissões, quantos debates, né? Então, precisa realmente ser uma coisa muito, muito, muito madura. E acredito também, não acredito que isso vá prosperar agora e acho que a padronização, neste caso, não ajudaria. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu ficaria aqui, o assunto está muito legal. Queria agradecer, de fato, esse conteúdo tão relevante. Eu tenho convicção absoluta que esse conteúdo vai ajudar muitos conselhos, principalmente aqueles que às vezes têm uma condição um pouco mais restrita financeiramente. E eu queria a gente já passar aqui para a nossa parte final. Então, passar para cada um de vocês, para vocês colocarem as considerações finais. Por favor, fiquem à vontade para deixar redes sociais, como as pessoas podem acessar vocês, como as pessoas podem pedir ajuda para vocês. Já vou pedir para o pessoal da comunicação deixar o LinkedIn de vocês aqui no vídeo, mas também podem reforçar. E queria que nesse bloco final vocês dessem 2 direcionamentos. Se vocês pudessem dar apenas um direcionamento para o conselho, o principal deles, né? Em tudo que a gente conversou aqui, tudo que envolve. Qual que seria esse direcionamento a um conselho profissional para amplificar e melhorar essa área tão importante? E, por fim, fiquem à vontade também, se quiserem deixar uma sugestão de livro, uma leitura, uma PEC, um projeto de lei. Todo mundo vai ficar fascinado de ficar lendo esse tipo de documento, mas brincadeiras ou algum acordo, alguma coisa que vocês acham que é importante para aqueles colegas que queiram se aprofundar um pouco mais, queiram entender, também fiquem à vontade. Eu queria começar. Posso? Vamos com a Lu. Bom, a sugestão, vou começar pela sugestão que eu daria para todos os conselhos é que fortaleçam suas áreas de RIC e as torne mais capilarizadas possíveis, né? Porque com isso as coisas se facilitam um pouco mais a gente atingir o nosso objetivo, né? E fazer o trabalho, né? Porque o trabalho de RIG não é um trabalho de uma pessoa só, é o trabalho de toda uma organização, é o trabalho de toda uma equipe que está dentro dessa organização, todas as pessoas que estão ali envolvidas com o conselho têm que estar, de certa forma, ajudando os conselhos. Eu lembro muito na época da PEC 108, direto a gente ouvia no conselhão um presidente falar: encontrei com o deputado tal no avião, eu já falei para ele da PEC 108. Então, assim, era todo mundo o tempo todo falando sobre o assunto, né? E isso vai se tornando cada vez mais capilarizado, mais conscientizado pelos stakeholders que a gente tem que sensibilizar, né? Em relação a minhas redes sociais, eu confesso que eu não sou muito, tenho LinkedIn, agradeço por vocês compartilharem, mas eu costumo ser apartidária nas minhas redes sociais e eu só faço política na Itália, Rê. Mas é uma decisão muito sábia, viu? Aqui no Brasil, nas minhas redes sociais, não tem política. Eu falo isso porque na Itália eu faço parte de um partido político. Na Itália, interessante. Eu faço o meu papel político, né, de pessoa. Mas aqui em Brasília eu não tenho partido. Eu converso com todo mundo. Eu não divulgo nada de política aqui porque eu acho que a gente tem que ser isento, né?
Legal. Então, e é isso, a gente tem que saber conversar com todas as pessoas, né? É um trabalho que a gente precisa muito ter empatia pelo outro, né? Sem se colocar no lugar do outro, a gente não consegue avançar. Então, assim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer atingir seus objetivos. Não adianta a gente querer impor os nossos e achar que só o que a gente quer é o certo e é o que tem que acontecer, né? Então, eu acho que essa empatia pelo outro é fundamental. E livro não é muito criativo, mas assim, a minha Bíblia é a Constituição, o regimento da Câmara e o regimento do Senado. Não tem muito como fugir disso, né? É fundamental, eu leio vários, eu tenho o livro Um Regimento Comentado, do Miguel Jerônimo, que era da Câmara, tenho ali quase que como um livro de cabeceira, alguns tem um livrinho bem simples que a Câmara editou há muitos anos. Peraí, deixa eu anotar aqui, ó. Esse é o da Constituição. É do regimento interno da Câmara dos Deputados comentado, do Miguel Jerônimo. Ele é até disponível ali na biblioteca digital da Câmara dos Deputados. Você pode baixar o PDF. Tem outros autores que, desculpa, não lembro de todos, né? Mas você pode baixar o PDF, pode consultar. São 2 volumes muito bons. No histórico e na descrição do vídeo, deixar esse link. Isso, e tem um outro que é gratuito. Tem outro também que é da Câmara. A Câmara e o Senado têm publicações fantásticas, né? Eu gosto muito que acho que questões de regimento interno, Luciana Botelho, se eu não me engano. É um livrinho simples, para quem não entende nada de regimento, você lê ali, ele explica de uma forma muito didática o que é uma comissão, o que é o plenário, o que é a maioria, a minoria, o que é obstrução, assim, assuntos que a gente ouve todo dia na mídia e muitas vezes não entende o que está acontecendo lá no parlamento, né? Então, eu acho que seriam essas as minhas sugestões. Legal. Deixei de responder alguma coisa? Acho que é isso. Muito pelo contrário. Obrigado, Lu. Obrigada pela participação, pela oportunidade de estar aqui. Eu também gostei muito do papo, os colegas, assim, alto nível. Aprendi muito aqui também com eles. Apesar de 33 anos nessa área, a gente aprende todo dia, né? Começou cedo, né? Comecei. Muito cedo. Começou lá com 8 anos. Menos de 10 anos, né? É isso aí. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Carol. Bom, vou concordar com a Lu, né? A minha dica principal é: fortaleçam as áreas de RIG de vocês. E mais, fortalecer a área de RIG não é só você ter uma equipe gigante, não. Você pode ter uma pessoa, mas com uma presença institucional forte. E o que é presença? É realmente estar lá, é conhecer o regimento daquela assembleia, é estar lá, é acompanhar as votações, é fazer networking com os parlamentares, se apresentar, né? Coloca ali o teu cartão. Eu ainda utilizo cartão, gente. Eu também. Tá? Desculpa, mas eu ainda utilizo o cartão. Tá? Tem o celular também, mas eu utilizo. Quero meu cartão. Né? Vai lá, se apresenta, nem que seja para um shake hands rapidinho, mas diz: olha, eu sou o fulano, Beltrano Ciclano, do Conselho Regional de Nutrição. Isso é um fato legal, porque o Lanes vinha muito com a experiência, né? E na época a gente já atuava eu atuava no Conselho Federal de Química, estava como gerente executivo, e aí o Lanes veio assim: Renato, eu quero fazer uma impressão de cartões corporativos. Eu falei: Lani, que mané cartão corporativo? Você vai chegar lá e Renato, você não sabe como é que funciona. Às vezes eu vou ter 30, né, Lani? 5 segundos. Então eu não posso perder tempo, eu preciso lá entregar. Então acho que essas nuances do trabalho, a experiência que vocês trazem, ela é fundamental. Foi uma luta para conseguir cartão lá. É verdade. Primeira semana eu quero meus cartões para semana que vem. Eu saí 2 minutos depois. E olha,
Mesmo se você não estiver trabalhando, tenha-os na sua bolsa, Sim. tá? Porque você não sabe quando você vai precisar. Então, né? Então, assim, essa questão da presença institucional é muito importante, tá? Além dos livros que a Lu citou, que são todos excelentes, o que eu recomendo? Assistam às sessões. Assistam às sessões de comissão, assistam às sessões plenárias, estejam lá. É muito importante. Conheçam quem são as lideranças, entendam quais são os temas defendidos por por aquele parlamentar, né? É muito importante, porque assim, como o Lanes mesmo disse, a gente não chega lá simplesmente sem um trabalho pretérito, né? Quando a gente chega para falar com o parlamentar, a gente já fez um trabalho gigante lá atrás, antes de estar lá. A gente já estudou a comissão toda, a gente já mapeou como é que votam cada um daqueles parlamentares. A gente já sabe quem vai pedir para retirar de pauta, quem não vai. A gente já sabe quem pode obstruir. A gente já sabe que aquele parlamentar gravou um vídeo sobre aquilo. Então, assim, é um trabalho muito grande de estratégia, de bastidor e de análise de cenário. Se você acha que é só você chegar lá, tá muito enganado, né? Esteja sempre em consonância com o posicionamento da tua diretoria, dos teus conselheiros. É muito importante que todos os conselheiros falem a mesma língua, entendam qual é o posicionamento da instituição. E eu digo isso porque é muito perigoso. Não é raro acontecer da gente ter em Brasília um outro representante e visitar o mesmo parlamentar que a gente já visitou e levar uma ideia diferente. Isso é muito ruim, isso prejudica fortemente a credibilidade daquela organização, né? Então é muito importante que isso fique muito enraizado na cabeça de todo mundo, né? Falar a mesma língua, estar junto ali, porque quando você chega e com ideias divergentes, aquela autoridade, ele vai dizer, peraí, vocês não conversam entre vocês? Porque eu cheguei, como o Lani já citou, né? Recebi um aqui, recebi outro aqui, vocês não estão conversando internamente? Conversem primeiro e depois venham falar comigo. E isso é muito posicionamento dos líderes aqui em Brasília, não é? Na época que eu atuei na presidência da República, acontecia muito da presidência da República ter um posicionamento e outros ministérios terem outros posicionamentos. Isso é muito normal. Então, a gente tem que sentar, alinhar, colocar todo mundo na mesma página, entender quem é que dá o posicionamento, né? No caso dos conselhos, acredito que seja sempre o federal, né? Mas, assim, eu acho que a presença, a análise de cenário, o mapeamento de stakeholder e procurar realmente se qualificar. Além desses livros, há muitos vídeos no YouTube, tá? Sobre processo legislativo, que são gratuitos, que as pessoas podem estudar, podem aproveitar, né? Tem alguns cursos também que o Senado ou a Câmara... eu ainda não sei se eles promovem para todos os públicos, mas eu fiz muitos lá atrás que eram gratuitos, então isso me ajudou fortemente. E manter ativo o seu relacionamento, isso é muito importante, né? Você acaba criando uma rede de parlamentares, de repente você está ali acompanhando uma votação importante numa comissão, quando ele olhou para um canto, viu que é você, sabe? Ali é a Carol Sete, ela é do Conselho Federal de Nutrição, preciso falar com ela sobre assunto tal. Às vezes não é nem ali aquele tema, né? E aproveitar as boas oportunidades, né? Aproveite as boas oportunidades, traga os seus assuntos de interesse, eu acho que é por aí. Quero agradecer mais uma vez esse convite, foi muito legal esse bate-papo. RIG realmente é uma profissão muito apaixonante, então recomendo fortemente as pessoas que querem seguir, que façam, né? Eu acho que o mercado está muito aquecido, então isso é muito bom, né? E sobre a minha rede social, eu vou passar o meu LinkedIn, @7carolina, e ajudo da forma que puder. E realmente os profissionais são muito unidos, né? O Lani citou isso, a Lu também. Essa parte é muito legal de RIG. Primeiro porque a informação circula muito e um ajuda o outro, mesmo quando o interesse é divergente, né? E segundo, porque boas oportunidades de conversar ou de aprovar um projeto sempre aparecem quando a gente menos espera. Então, ter um bom networking é fundamental. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Bom, Renato, para finalizar, a sugestão que eu tenho, assim, não é só fortalecer a área de RIG, que isso é muito importante, foi muito bem colocado aqui pelos meus colegas,
mas é se interessar pela área de RIG. Eu acho que RIG não é feito só pela assessoria de RIG. RIG é feito por todo mundo, todos os conselheiros, todos os presidentes. Então, é importante eles terem esse interesse de conhecer a área de RIG, porque é aquilo que já foi citado, você encontra o parlamentar dentro de um avião, você encontra um secretário dentro do avião e você já começa a conversar ali com ele. Por isso é bom todos estarem na mesma página, né, dentro do conselho, os conselheiros, presidentes. Lá no Conselho de Química a gente tem um comitê de relacionamento institucional que é formado por 9 presidentes, que é o ideal que fossem todos, né, dos presidentes dos conselhos regionais. Mas é isso, o RIG é feito por todos, então é interessante que todos se interessem por essa área, saibam o que está acontecendo. E a dica de livro, de estudo, já foi muito bem colocada aqui também. Acho que o regimento interno da Câmara do Senado é uma bíblia. Eu também tenho 30 anos de experiência e aprendo coisas assim que eu não sabia que podia acontecer, que eu falo, não, isso aqui não é possível, eu vou lá no regimento, isso aqui está errado. Aí e ligo para as pessoas de dentro da Câmara, consultor legislativo, e falo, cara, aconteceu isso, pode? Não pode, nesse caso aqui pode. Falo, pô, caramba, isso aqui eu não sabia. Então é um aprendizado diário, realmente. É complexo, tá? O Senado tem regras diferenciadas da Câmara, então você tem que entender dos dois, não é só um que você vai entender, já achar que vai se repetir no Senado, que não é. Então, é muito importante você ter essa ideia de processo legislativo, que foi citado aqui pela Carol também, importantíssimo conhecer de processo legislativo. Então, são essas dicas. E agradecer, afinal, pelo convite novamente, Renato. Obrigado por estar aqui e tão bem acompanhado aqui. Obrigado, Lanes, pela presença. Também gostei bastante. Acho que foi uma conversa de altíssimo nível. Vou deixar, o pessoal da comunicação vai deixar redes sociais de vocês, então, para facilitar o contato. Queria que o pessoal deixasse também aí o contato do nosso Summit de Governança e Gestão, que vai ser agora, 5, 6 e 7 de agosto. Vai ser um momento muito legal, vai ser um evento aqui em Brasília, pertinho do Conselho Federal de Nutrição. Olha! E então nós vamos ter vários painéis, casos de sucesso, laboratório de tecnologia, palestras magnas, vamos ter alguns convidados, ministro do Tribunal de Contas, palestrantes nacionais. Então vai ser um momento oportuno e também da gente conversar muito. A Luciana me cobra, olha, a Implanta podia fazer um sistema aí na área de relacionamento institucional e governamental, então quem sabe a gente conversa sobre isso também, mas agradecer mais uma vez vocês. Então, até a próxima oportunidade. Com certeza vão surgir novas oportunidades. Queria sempre contar com vocês, a casa é de vocês. E obrigado mais uma vez pela presença. E um abraço para todos que nos escutaram aí. Um beijo no coração e até o próximo episódio do Conexão Implanta.